Fatos relevantes. Fatos relevantes. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a igreja politicamente correta, né? A igreja politicamente correta é assim mesmo. Estava ao vivo, mas caiu o sinal, mas tudo bem. Um dos maiores sinais da decadência de uma igreja é quando ela busca a simpatia do mundo, pois ao tentar ser agradável ao mundo, inevitavelmente a igreja terá que fazer concessões de princípios inegociáveis. O quê? Não acredito. É verdade, é exatamente nesse ponto que se começa aí o desmanche da fé com a remoção de requisitos inerentes ao reino de Deus. Jesus Cristo, sem perder a sua doçura, ele foi taxativo quando disse que nós cristãos não somos do mundo, nós não somos do mundo, né? Não somos do mundo, pois se fôssemos do mundo, o mundo certamente nos amaria. Está lá em João capítulo 15, versículo 19. O mestre nunca nos incentivou a buscar a aprovação da sociedade em que vivemos. Não, pelo contrário, ele falou que seríamos bem-aventurados quando fôssemos perseguidos por causa da fé em Cristo Jesus. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 11. Ele sempre disse isso para nós. Jesus sempre teve claro o fato de que a filosofia deste mundo é incompatível com o princípio do reino de Deus. Então, neste sentido, podemos dizer que filosofia do politicamente correto é excludente, né? É excludente de um viver e pensar cristão, pois o cristianismo ele se impõe absolutamente contra o mundo, desde suas raízes como a única alternativa para que o homem possa se reconciliar com o seu Criador. Então, não há menor possibilidade de transigência deste princípio. Não há o que se negociar. E isto está ligado ao pensamento de Deus para a realidade humana, que podemos resumir em criação, que ela está em queda, desde a sua... está em queda e precisa ser redimida pelo sangue de Jesus. Então, mesmo sendo um evento, a redenção, um evento notabilizado pela linguagem e a filosofia do politicamente correto, tem simpatia da sociedade porque se apresenta como a busca de correções de sentenças e comportamentos que, ao longo dos anos, segregou, excluiu e discriminou pessoas individualmente ou grupos sociais por razões diversas, em especial cor da pele, a limitação de mobilidade física, razões filosóficas e etc. Ainda que, ironicamente, a expressão foi inicialmente utilizada pela direita face ao avanço da esquerda liberal no pós-guerra americano, então, o mundo afora, a expressão ganhou muita simpatia, né, do politicamente correto, e essa dinâmica é impressionante. O desenvolvimento dessa onda que ganhou musculatura na política, no liberalismo, nos círculos dos ativismos humanistas, e assim o politicamente correto torna-se um instrumento de afirmação e expansão da filosofia humanista, esta que a cada dia se notabiliza por seu antiteísmo crescente, ou seja, a negação de Deus. Mas, mesmo assim, vemos assim que o humanismo, ele, enquanto filosofia anticristã, ele é a coluna desse ativismo do politicamente correto. Então, o politicamente correto não funciona na igreja. Não funciona. A igreja de Jesus, como guarda da fé cristã, ela não pode transigir com princípios que são inegociáveis, né? Princípios que são inegociáveis, sob a pena de tornar-se um sal insípido. Aquilo que Jesus falou não serve para nada, só para os homens pisarem. Só serve para os homens pisarem. Então, tá bom, minha irmã, te acalma. As definições bíblicas sobre os procedimentos reprováveis por Deus, eles vigoram sem qualquer preocupação em agradar quem pensa o contrário. Jesus nunca se preocupou em agradar a maioria
Ele nunca se preocupou em agradar a maioria, nem com políticas de tolerância. Ele falava a verdade de forma incisiva, levando as pessoas à convicção do pecado. Então, nesse ponto, o cristianismo incomoda muito a filosofia do politicamente correto, porque a Bíblia, ela não é politicamente correta. A Bíblia, ela não é politicamente correta. Mesmo destilando doçura e amor, ela define pecado como pecado. Pecado como pecado. E o pecado de forma peremptória, sem nenhuma negociação. Então é realmente incômodo ao homem uma afirmação bíblica definida como errada a prática de temas como divórcio, homossexualidade, sexo fora do casamento, sensualidade, etc. Então as pessoas, elas gostariam de viver plenamente nos seus prazeres sem serem incomodadas, por definições cristãs que atingem cheio o seu modo de ser. E é nesse momento que surge mecanismo de suporte para garantir o prazer humano em absoluto. Aí surgem conceitos que permeiam o senso comum, do tipo: pecado é se preocupar com a vida dos outros. Se você não faz mal ao próximo, não está pecando. O amor justifica qualquer relação sexual. Tudo balela. Algumas dessas frases de efeito têm certo sentido, mas isso não se justifica, nem modifica o conceito de Deus sobre práticas que ele já definiu como pecado. O que para Deus é pecado no Antigo Testamento será no Novo, no Velho, todo tempo. Isso afronta a santidade de Deus. A filosofia do politicamente correto afronta a santidade de Deus. E nesse contexto, a filosofia do politicamente correto entra em cena com novos paradigmas para reconceituar a linguagem e forma de ser da sociedade. Então o pecado deixa de existir como definição e passa a ser objeto de manipulação do ponto de vista de alguns homens que têm a mente cauterizada. Ou seja, o que é pecado para A pode não ser pecado para B, e tudo depende do ponto de vista. Assim Deus é relativizado e apequenado, pois suas afirmações eternas são esvaziadas por uma lógica que coloca o prazer humano como valor absoluto. Verdadeiramente, nós vivemos numa época em que as pessoas são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Então é preocupante e ao mesmo tempo confortante constatarmos que de forma contemporânea, muitos têm transigido com as suas convicções de fé e fazendo negociações com aquilo que é politicamente correto e que é incompatível com o verdadeiro evangelho. É preocupante porque a ideia de que o cristianismo deve se flexibilizar a princípios e negociar aceitação se espalha e atinge os incautos e causa estragos na comunidade cristã, de muita gente que às vezes até bem intencionada, mas mal ensinada. Por outro lado, é confortante porque vemos claro o cumprimento das profecias bíblicas sobre os dias que antecederiam a volta de Jesus, ou seja, o panorama dessa ruptura das eras que estamos vivendo. Estamos assistindo à introdução de uma era onde os valores são pautados pelo anticristianismo ou pela cristofobia. Isto nos alegra porque o dia da nossa redenção se aproxima, conforme Lucas capítulo 21, versículo 8. E isto eu digo conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está muito mais perto do que quando nós aceitamos a fé, conforme Romanos capítulo 13, versículo 11. E diante de conceitos repaginados pelo politicamente correto, o verdadeiro cristão deve se posicionar pela verdade, nada mais do que a verdade, né?
nada mais do que a verdade, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Então não devemos ter preocupações com aceitação, com popularidade humana, porque isso não faz parte dos valores do reino de Deus. Jesus Cristo, ele não buscou a aceitação entre os homens. A sua comida entre os homens era fazer a vontade do Pai. Brasil! A sua comida era fazer a vontade do Pai. Não era se autopromover, não era estar nas primeiras páginas das revistas, dos blogs, não era estar em evidência nas redes sociais. A comida de Cristo era agradar o Pai. Ele vivia para a plateia de uma pessoa, simplesmente o Pai. Brasil! Simplesmente o Pai. Então a vontade dele era fazer o que o Pai enviou. João 4,34. Então esta deve também ser a tônica da igreja, do cristão, fazer a vontade de Deus, ainda que isso contrarie interesses sociais, políticos e até mesmo religiosos. A tentação do politicamente correto acometeu os discípulos dos primeiros dias da igreja. Eles, após saírem da prisão por pregar uma mensagem contra o senso comum das pessoas, isto é, o evangelho, foram advertidos que não mais ensinasse ou pregasse o nome de Jesus Cristo. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Mas os discípulos estavam perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ou seja, não inverteram os valores. Por isso, eles não tiveram nenhuma dúvida em responder: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Por seu apego ao Evangelho, à verdade, o apóstolo João, ele foi lançado na ilha de Pátimo. Foi exatamente ao que o céu se abriu e ele ouviu revelações do nosso porvir. Uma glória jamais antes revelada. É hora, queridos, de mantermos firmes a nossa posição, mantermos firmes a nossa posição e não negociar com o pecado. E dizer não ao politicamente correto, porque a igreja ela não deve ser politicamente correta, ela deve ser biblicamente correta. Brasil! Porque com o pecado não se negocia. Porque com a obra de Deus não se negocia. A obra de Deus não se vende, não se compra. A obra de Deus se dá de graça, fazendo a obra de Deus, né, com responsabilidade, com afinco e não negociar. Não interessa, na igreja não funciona, não funciona essa questão de democracia. Democracia é lá no mundo. Democracia é lá para os ministros do STF, é para a presidência da República, é para o mundo. Mas dentro da igreja o que deve funcionar é a teocracia, ou seja, o governo de Deus. É a Bíblia que manda, é Deus que manda. E Deus deve estar no centro da vontade, dos interesses da igreja aqui na terra. Isso é fato, isso é fatos relevantes. Fatos relevantes.